Nesse tempo, a gente teve uma popularização muito grande da internet que acabou exigindo talvez mais velocidade do jornalismo. E você sente que isso acabou impactando no tempo da redação, na apuração, no tempo de dar a matéria? Como que a internet vem atingindo em vocês? Eu acho que a internet, ela acaba de... Ela entrou ali como se fosse uma... Pra TV, tá? Um grande meio da gente apurar o que tá acontecendo na cidade. Hoje, por exemplo, aqui Rio Preto, eles são meus amigos. E às vezes eles também, eu furo eles. Então hoje, tipo assim, a internet também... A TV começou a furar a internet. Dependendo da rapidez que a TV tem. Mas eu percebo que nós temos um público dentro da rede social que a TV não vai atingir. E existe um público que não está na rede social e que eu atinjo. Você tá entendendo? Então, assim, era aquela máxima, o rádio vai morrer. O rádio tá... Isso aqui é a maior prova que as pessoas gostam ainda de ouvir coisas. O podcast. Então, assim, eu vejo que internet é algo que propaga muito. Ele tá ali, às vezes você vai ficar sabendo de forma rasa, mas eu acho que você vai querer saber algo completo. E você quer a chancela de um grande veículo, de uma TV, alguma coisa, pra saber se aquilo ali é verdade ou tipo não, assim, né? ver a imagem, de fato, ver a reportagem, ver o repórter no local, ao vivo do repórter. Se eu tô ao vivo na TV e você talvez só tenha a manchete no G1, você vai parar, o que você vai ver? Você vai querer ver na Você vai TV. querer ver a televisão, a câmera nervosa, eu mostrando, sei lá, o desabamento. O factual mesmo ali, né? Então, eu acho que são coisas que são veículos que estão fazendo, eu acho que é uma, esqueci a palavra, mas eu acho que é uma junção. Eu acho que os veículos, eles estão percebendo a necessidade de também estar na internet e talvez converter essa audiência para cá, entendeu? E fazer esse misto. E também entendendo que a audiência de lá é de lá e a audiência daqui é daqui. Eu acho que são... E que eles podem se complementar muito bem, né? A gente, na publicidade, a gente chama isso de cross-media. Então, ou seja, quando a gente vai juntando, ó, para que TV eu posso entrar com esse nível de profundidade, aqui eu vou fazer um infográfico complementando, você vai conseguindo... Infográfico. Você vai conseguir indo além... Quanto tempo não vou essa palavra? Faz tempo, né? Mas você consegue ir digerindo aquela informação de acordo com a mídia e fazendo plano de ela chegar. mídia, né? Verdadeiro plano de mídia. Passou por agência também, você sabe como que é. Agora, falamos de tudo isso, falamos da composição da matéria, de criação de redação e tudo mais, mas tem uma palavra que está sendo cada vez mais reforçada aqui no Brasil, em especial, que é a censura. Censura que a gente teve, de fato, durante os períodos da ditadura. E hoje se fala muito que a liberdade de expressão, o direito de informar, está sendo alicerçado e não sei o que. Você quer entrar em ramo político aqui, né? Não, é que eu acho que você, como jornalista que vive a geração dos fatos, você sabe como que funciona. E eu acho que, para variar, levar informação de qualidade verdadeira é a melhor forma de jogar a realidade. E no mundo onde está todo mundo falando de censura, e a gente acabou de falar dos impactos que tem falar de alguém levianamente, das consequências de um discurso... a gente tem que entender que a gente pode falar, mas que existe responsabilidade sobre isso, que existem consequências, e que isso não é censura. Exato, eu acho que, né, isso também tem, o que está acontecendo atualmente tem um cunho político muito grande. Muito grande. E dependendo do que eu posso falar aqui, podem me taxar de lados, então eu não quero isso pelo fato da importância de me manter laico diante das situações e porque eu trabalho de forma Você imparcial. tem que ser, né? Você tem que ser. Então, assim, o que eu vejo que existe no Brasil hoje... Um grupo tentando trazer uma realidade de censura que não é censura. Não, mas você acha que é possível ter censura no Brasil hoje? Por exemplo, Não, assim, com tanto de veículo de informação, com a liberdade que a gente tem para porque gerar... eles se baseiam em coisas... isso aqui é censura por coisas que foram determinadas pelo STF, que foram apenas direitos de resposta, que a gente sabe. Que é diferente de uma censura. Que é diferente de uma censura. Então, mas mudou talvez o caráter editorial de tal veículo X, que a gente sabe qual que estamos falando. Porque talvez tenha algo. Então eu acredito que as pessoas... a censura, olha, a censura já está no país.
Eu não chegou nenhuma cartinha na Você Record, nunca não. teve... Não chegou nenhuma cartinha na Record. Meus amigos da Globo não falaram que chegou nenhuma cartinha lá. Do SBT, da Band, não chegou nada. Tá todo mundo trabalhando normal. Então, a gente sabe que censura... Censura era quando eles tinham fatos, tinham que mandar pro pessoal do Exército. Aí falou, não. Aí o que o pessoal do jornal tinha que fazer? Colocar receita de pudim na capa do jornal. Na verdade, eles... Isso é censura. Ficava um editor quase dentro da redação, das grandes redações, aprovando as matérias. Ó, isso sai, isso não sai, isso não sai. Então, Aí, isso é censura. A gente ainda tem liberdade de falar, fazer o que quiser. Você sente no seu dia a dia de trabalho essa liberdade de gerar conteúdo, de pautar, Eu não tendo tenho- relevância. Tendo noticiabilidade, esse é o termo. Tendo noticiabilidade, eu tô lá cumprindo. Ah, mas eu não posso falar isso porque vai governo X, governo Y. Não. E o que seria noticiabilidade? Essa é nova pra mim. Noticiabilidade são fatos que contribuem pra gente enxergar aquilo como notícia. Entendi. Entende? Por exemplo, assim, como que você vai elencando? Tem isso, beleza. Tem o selo noticiabilidade Selo Macri. noticiabilidade é Macri, na minha visão. Cara, por exemplo, um acidente, um atropelamento. Não vou pra Mirassol, que depois você vai pra mas assim, vamos falar um acidente aqui na Badibacite, a gente tá perto. Tem todos os dias, não tem? Então, ó... Falando nisso... Deve ser notícia. Né? Ouvimos o barulho de um... Isso tem todo dia. Tem todo dia. Ah, bateu atrás, engarrafamento, todo dia. Cara, mas às vezes vai ter um engarrafamento lá na BR-153 ou na Washington Luiz, que pode ser que o Edinho Araújo se envolveu nesse acidente e tá internado gravíssimo. Cara, ele é o prefeito de Rio Preto, ele se envolveu num engarrafamento e ele tá internado. É notícia. Entendi. O engarrafamento comum não é. Ele sai daquele senso comum, daquela rotina e ganha relevância. A não ser que, por exemplo, um engarrafamento de 30 carros, coisa muito grande, tipo, sei lá, 30 carros, 2 pessoas morreram. Então, assim, queira ou não, coisas que vão agravando o que é comum, o que acontece no cotidiano que a gente pode tratar como o comum. Porque tem coisas que são comuns. Por exemplo, tem pessoas que morrem de morte natural. A gente vai noticiar todo dia, a gente... morreu o fulano. Tá entendendo? Então, são coisas que contribuem para que tudo isso aconteça, entende? Então, o fato noticiabilidade é quem envolve, é o lead. O que, como, quando, onde, quem, por quê, entendeu? Isso vai agravando, entendeu? Com quem essa notícia está acontecendo, qual grupo envolve, o tamanho que ela vai, a dimensão que ela vai ganhando, né? Isso vai, tipo, guiando a gente para saber, tipo, isso não vale. Isso vale. Né? E também tem o caráter, tipo, de suicídio, por exemplo. Às vezes tem suicídios e a gente também não noticia porque a mente de um suicida, ela é muito perversa. Se não perversa, acho que eu usei a palavra errada, mas ela pode ser tão doente ao fato dele falar, vou me matar para talvez isso virar notícia e, tipo, chocar quem eu quero, entendeu? Então a gente acaba tendo esse cuidado no suicídio também para não estimular, né? Essa é uma prática do jornalismo até, em geral. A gente já noticiou coisas diferentes, por exemplo, assim, um feminicídio seguido de um suicídio que acontece. Então isso entra, ok, porque teve um crime e depois a pessoa acaba tirando a própria vida. Então isso acaba entrando. Mas assim, o termo noticiabilidade, ele é um guia. É você entender a dimensão daquele fato, quem ele afeta, como ele afeta, quem ele atinge, para você, então, seguir com aquilo. Aí entra a questão, né, da produção, dos repórteres. Quem que a gente vai buscar para falar sobre isso? As vítimas estão lá? Tem polícia envolvida, tem corpo de bombeiros, tem, sei lá, secretário de obras. Aí você vai... Que são os personagens que a gente fala, são os personagens, né? Que as pessoas que vão ilustrar aquela matéria e vão dar personalidade. Porque dela. senão não tem matéria. Se não tem personagem, não tem matéria. E se não tem repórter, também não tem não matéria. Tem matéria, né? Então, assim, um dependendo do outro, sabe? É uma coisa...